Bem-vindos a mais um podcast Ayurveda Escolha uma Vida Saudável. O tema do mês de agosto é Ayurveda no desporto. E quem nos vai acompanhar durante este mês será a terapeuta Judy Riquelme, à qual vou passar a palavra e pedir para se apresentar. Olá, Judy. Olá, Vânia. Olá a todos. Eu sou a Judy. Eu já trabalho na área da saúde há vários anos, mas basicamente estou ligada ao desporto há mais de 7 anos. Isto por causa da minha primeira formação. A minha primeira formação foi de técnica auxiliar de fisioterapia, e então foi o meu primeiro contacto com os desportistas e amei, e desde lá tenho vindo a ficar no desporto. Logo a seguir fiz a minha formação de técnico de medicina Ayurveda, o que também me fascinou muito. Fez ali um clique em que era por aí o caminho, só que fiquei com falta mais qualquer coisa, e então fiz o curso de terapeuta. E aí sim, aí se fez o grande clique, aí se iluminou mesmo o caminho. E continuei na área do desporto, continuo aqui, dou assistência a um clube da minha zona, onde eu resido, e também tenho o meu gabinete, o meu espaço, onde trabalho como massagista e onde também divulgo e faço as terapias da Ayurveda. Ok, então fala-me um pouco mais também da sua experiência profissional e de como é que conseguiu unir estes dois mundos. Como é que conseguiu introduzir o Ayurveda no desporto? Bem, foi mudando um pouco o paradigma. Está tudo formatado para o que se conhece, ao convencional. E então, o que é que acontece? Quando eu sou apresentada ao plantel, isto porquê? Porque todos os anos vai havendo mudanças numa equipa. Uns atletas ficam, outros atletas vão, e então todos os anos eu sou apresentada ao plantel como massagista, como alguém que está na recuperação das lesões, mas eu faço questão de dizer que eu também sou terapeuta de medicina Ayurveda. E quando eu falo isso, fica todo mundo curioso, não é? Como podem calcular, o que é isso? E as atletas lidam bem com essa abordagem diferente, com esse nome assim mais estranho? Fazem-lhe muitas perguntas? Como é que é? Sim, elas ficam muito curiosas. Eu digo elas porque a minha última, o meu último trabalho, por assim dizer, foi no futebol feminino. Foi numa equipa de futebol feminino. E então elas, quando me apresentei a elas, sim, elas ficaram muito curiosas, porque para já não se consegue, elas não conseguem dizer a palavra Ayurveda numa primeira abordagem. E então vai aos poucos, vou ensinando a elas como falar corretamente o Ayurveda. E as atletas, sim, elas estão muito abertas a esta questão do alternativo, e eu tento depois complementar as duas vertentes, não é? Porque o que se quer aqui é uma boa manutenção da saúde das atletas. O que não acontece muito com a equipa técnica, não é? A equipa técnica às vezes fica mais com o pé atrás, por assim dizer. O que é isto? Uma coisa alternativa. Quando a atleta chega a si, quais são as primeiras coisas que avalia? O que é que tenta logo perceber, adaptar ou mudar num primeiro momento? Bom, elas acham muita graça porque eu peço para mostrar a língua. Não é normal ninguém te pedir, mostre-me a língua, né? Tira a língua de fora. E assim, eu vendo a língua obtenho um estado geral da saúde delas, de como que elas estão, porque pronto, como sabes, é uma maneira de diagnóstico, não é? E então já consigo perceber se há ou não há
biotoxinas, se houver alguma camada nessas línguas. Tento perguntar quais são os hábitos fisiológicos, se elas costumam ir à casa de banho, se elas bebem água. Isso é importante para as atletas, porque temos que ter um bom funcionamento, temos que, sobretudo elas, têm que beber muita água. E quando eu pergunto se vão à casa de banho, se é regular, o que é regular? Porque para muitas pessoas irem na casa de banho cada 2 ou 3 dias é normal, ou como, por exemplo, ir 2 ou 3 vezes ao dia, não é? São coisas completamente diferentes. E então isso é muito importante, saber com que frequência elas vão a fazer os seus hábitos fisiológicos. Pronto, tento perceber um pouco da vida delas, da rotina delas, de perceber se elas estudam, se elas trabalham, porque nas camadas jovens do desporto são crianças, não é? Adolescentes, e muitas delas estudam. Agora os escalões mais para adiante, séniores e por aí, muitos atletas também trabalham, têm a sua vida profissional e fazem do desporto também uma paixão. E então tento perceber quais é que são os hábitos de dormir, se dormem bem, o que é que eles comem, quais são os horários que comem. Tudo isso vai me dar assim um pequeno apanhado de como é que é a atleta, a vida deles, o comportamento a nível da saúde delas, porque o que se pretende aqui é conseguir e melhorar a saúde deles todos, para ter um maior rendimento. Tentar conhecer a pessoa que tem à frente além do atleta, não é? Exatamente, tentar conhecer mesmo para saber o que é que se passa, com esse ser. E tenta mudar logo alguns comportamentos, dar algumas dicas. Sim, tento dar algumas dicas, mudar alguns comportamentos que eles tomam como normal, não é? Mas afinal muitas das coisas que elas fazem são erradas e que só assim conseguem descobrir que afinal era uma coisa simples, que eles pensavam que estavam a fazer bem e está mal, está completamente mal. Não é? Algumas dessas dicas que iremos ver mais à frente quando a Júlia apresentar a primeira dica do mês de agosto, que será exatamente sobre essa questão, sobre uma dinassária adaptada à rotina de um atleta, correto, Judy? Sim, isso mesmo, porque apesar de cada pessoa ser única, os atletas, pronto, também são únicos e temos que ir adaptando, porque não nos vamos esquecer que muitos deles ou são crianças, são adolescentes ou então profissionais e tem que haver uma boa conexão com o corpo, a mente, e então há aquelas coisinhas que eles vão ficar a aprender e a saber para se cuidarem melhor. E o que é que vai tentar adaptar nessa da dinassária? O que é que vamos tentar adaptar? Coisas simples, às vezes os atletas não fazem, isto mesmo de raspar a língua, né? As pessoas não têm esse hábito e como já vi muitas línguas e eu às vezes fico impressionada com as línguas, porque às vezes o simples facto de raspar a língua vai ajudar imenso. E muitas das pessoas dizem assim, mas eu lavo a língua. Mas não é o mesmo lavar do que raspar. E então, logo aí, é uma pequena mudança. E essa mudança vai fazer diferença. E além de raspar a língua, o que é que se pode introduzir mais? Horário, alimentação? O que é que pode
recomendar ao atleta? Sim, e sobretudo a nível da alimentação, não é? Porque, por exemplo, quem não sabe, muitos dos treinos dos atletas que não são profissionais, que vão caminhando para lá, o que acontece? Os treinos são às 8, às 9 da noite, e então pequenas mudanças. A que horas é que vamos jantar? Antes ou depois do treino? O que é que eu vou comer? Antes ou depois do treino? Isso é muito importante, muito importante. Então aguardamos curiosamente para saber mais sobre essas dicas ao pormenor. Mas além dessas mudanças que tenta incentivar, onde é que mais consegue introduzir o Ayurveda? Consigo introduzir o Ayurveda nas massagens, com os óleos medicados, com o ghee, e assim vou tentando colocar um pouco de lado os cremes convencionais que se utilizam, e eu vou fazendo uma junção das duas abordagens, tanto da Ayurveda como da convencional. Mas, por exemplo, se eu precisar de utilizar o TENS, eu vou utilizar, que faz parte do convencional. Mas se for a precisar de colocar um ghee, eu vou utilizar, porque se tenho uma lesão muscular, que eu sei que aquele ghee medicado vai ter um efeito mais rápido na recuperação do atleta, eu vou utilizar. Então vou fazendo vou misturando, vou adaptando ao que o atleta precisa com estas duas abordagens, o convencional e o tradicional da medicina indiana. Portanto, para quê? Para obtermos os melhores resultados, né? Um maior rendimento do atleta. E para fazermos o quê? Uma prevenção. Porque aí que está, temos que prevenir. Prevenir, cuidar do corpo. Portanto, quando estou a fazer, por exemplo, uma massagem, quando o atleta está muito ansioso e eu vou utilizar um óleo medicado para ajudá-lo a acalmar a nível da ansiedade. Posso utilizar também uma taça tibetana, que ele vai fazer, vai criar uma vibração, vai criar um som, e isso vai ajudar a acalmar a mente, mas também vou estar a ajudar na recuperação, por exemplo, de uma ruptura muscular, de uma micro ruptura, porque a taça tibetana vai trabalhar mesmo a esse nível muscular, vai trabalhar a nível celular e vai fazer com que depois todo a pessoa em si, todo o corpo, fique muito, muito melhor recuperado, né? Mais rápido. Portanto, há muitas maneiras de eu introduzir aqui o Ayurveda. Nas massagens, por exemplo, uma coisa importante que os marmas, para quem não sabe o que são os marmas, são uns pontos energéticos que podem ser estimulados, e então eles vão ajudar, vão ter uma recuperação, vai ser um estímulo muito importante para o atleta. E lá está, como eu dizia, o que é que nós pretendemos? O que é que eu pretendo com isto tudo? Com estas duas vertentes? É tentar ajudar a equilibrar para termos mais saúde e lograr que elas sintam-se com saúde, com alegria, porque eles gostam de fazer, de participar nos desportos, seja em que modalidade seja, mas as crianças, os adolescentes, as pessoas que fazem isto como uma segunda opção ou primeira opção é porque se ama, se gosta. E então queremos fazer isso com qualidade, queremos ter um melhor rendimento, vamos dar tudo. E se eu conseguir fazer isso e recuperar e manter e depois prevenir para não haver nenhum tipo de problema a nível de muscular, então um atleta vai longe. E para quem nos está a ouvir pela primeira vez, pode-nos explicar um bocadinho melhor o que é isto? O óleo medicado, o ghee?
Ok, então é assim, os óleos medicados, o que acontece? São óleos medicados com plantas. Estas plantas vão fazer o quê? Vamos procurar o bom que elas têm. Há plantas que são relaxantes musculares, há umas plantas que são calmantes. Portanto, eu vou utilizar essas qualidades dessas plantas nos óleos e vou aplicar depois conforme se eu preciso recuperar ou se eu preciso tratar ou simplesmente para dar um bem-estar ao músculo do atleta. Ok. E o ghee é o quê? Esse nome também estranho, Ayurveda, ghee. O ghee, para quem não conhece, é uma manteiga muito, muito boa, que a mim me tem dado ótimos resultados a nível das atletas e dos músculos. Portanto, podem ficar atentos para uma das dicas, porque vai ser uma boa dica para os atletas, para quem tem problemas de músculos, ghee medicado, esta manteigacinha medicada. Se a manteiga é boa na torrada, quanto mais então no músculo. Ok, Judy. E em termos de fitoterapia, costuma fazer alguma suplementação, alguma recomendação ao atleta? Sim, a nível da suplementação, eu vou sempre perguntar se esses atletas tomam alguma medicação, porque eu já tenho tido atletas com várias patologias e algumas delas fazem medicação. Então tenho sempre esse cuidado de perguntar o que é que elas fazem como para medicação crónica ou não. E conforme isso, e conforme eles vão depois se queixando de algumas coisas, eu vou recomendar fitoterapia, tanto para o rendimento deles, como uma suplementação a nível de minerais, porque eles têm um desgaste muito grande de sais e minerais, não é? Porque eles têm o dobro do desgaste que uma pessoa normal, que é diferente eu correr todos os dias meia hora, quando eles às vezes têm treinos de 1h30 a 2. E depois os jogos, não é? Os jogos e as competições. Portanto, os atletas têm um desgaste maior e tem que se suplementar. Tem que haver aí um equilíbrio. Temos que saber o que é que o corpo está a precisar e para isso temos que ouvir, temos que não só observar. E às vezes quem está de fora também consegue ver, porque eu consigo descobrir através delas até o que se chama, não sei se já ouviram falar, de certeza, né, da linguagem corporal. Portanto, quando um atleta corre normal e de repente já não está a correr normal, né, há alguma coisa que não está bem, o que é que se passa? Então temos que ir à procura e muitas das vezes é falta de minerais e sim, aí temos que fazer uma suplementação. A Ayurveda tem uns ótimos fitoterápicos para ajudar no rendimento, para ajudar na manutenção do corpo do atleta. Pode dar-nos algum exemplo de plantas ou minerais que sejam importantes recomendar ao atleta? Por exemplo, estou-me agora a lembrar para ganhar mais esnica, para ter mais garra, power, não é? Sim, há os suplementos, por exemplo, o ashwagandha vai dar ali um power ao atleta, vai lhe dar muita esnica. Muito bem, obrigada, Judy. Ficamos curiosos e ficamos a aguardar as próximas entrevistas e dicas e ficamos com vontade de aprofundar mais esta temática. Obrigada e até à próxima. Obrigada eu, espero que tenham gostado desta mini apresentação e que apareçam para os próximos episódios, porque vamos ter dicas, vou ensinar algumas coisas que é importante para mantermos saudáveis. Obrigada. Olá a todos! Se
quiserem mais informações sobre a Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, poderão contactar-nos através de www.amayur.pt. No nosso site têm disponíveis todas as informações sobre os profissionais de Medicina Ayurveda ao longo do país, assim como das entidades formadoras reconhecidas para lecionar os cursos de terapeuta e de técnico de Medicina Ayurveda. Para além disso, se desejarem juntar-se à Associação Portuguesa de Medicina Ayurveda, têm 3 categorias de sócios. A categoria de sócio profissional, que pretende defender os profissionais da Ayurveda em Portugal, assim como a categoria de formando, que são todos os associados que estão em formação, e a categoria de amigo, para aqueles que gostam do Ayurveda e que querem que ele cresça em Portugal. Para além disso, também podem adquirir alguns dos produtos disponíveis na associação. Muito obrigada por assistirem ao podcast e continuem a ver.